Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois serviços que podem te levar ao faturamento de 10 a 30 mil reais por mês na sua assistência técnica de celulares. O meu nome é Caio e esse é o episódio 5 de aquecimento para a semana Domine a Sua Assistência. É uma semana que vai ocorrer entre os dias 16 a 20 de maio, onde eu vou ensinar técnicas exclusivas de vendas e captação de clientes que pode fazer você chegar ao faturamento de 10 a 30 mil reais por mês com manutenção de celulares. Então, me segue aí que esse vídeo vai ter muitas dicas valiosas para você conseguir alcançar esse objetivo. Hoje eu vou falar sobre dois serviços básicos que pouca gente presta atenção. Muita gente até menospreza. Outros ainda debocham das pessoas que só fazem esse tipo de serviço, mas que tem o potencial de ser o carro-chefe de uma oficina de reparo de celulares. É isso mesmo, o carro-chefe. E são serviços que a gente consegue fazer logo no início da carreira, ok? Esse vídeo ele é para técnicos e celulares que querem aumentar suas vendas e querem prospectar mais clientes e aumentar o faturamento do seu negócio ou ainda expandir o seu negócio, ok? Em uma oficina de reparo de celulares trabalhando em casa ou em loja. E para quem não é esse vídeo, Caio? Esse vídeo não é para técnicos de celulares que querem hacks de serviços. Eu não ensino a fazer reparos. Isso tem muita gente no mercado fazendo. Eu ensino a vender e a prospectar clientes para oficinas de reparo de celulares, embora eu também seja um técnico em celulares com 7 anos de experiência no mercado. Então, se você deseja hacks de vendas, tem outras pessoas, hacks de serviços, tem outras pessoas que fazem esse tipo de vídeo na internet. Você pode buscar, fica à vontade, mas aqui é para aprender a vender e aprender a captar clientes, ok? Então, esse vídeo, eu fiz esse vídeo, decidi fazer esse vídeo para tentar mostrar as pessoas a enxergar a oportunidade que tem escondida por trás das coisas simples. Muitas vezes a gente está na nossa oficina de reparo de celulares, a clientela está baixa, o movimento está fraco, a gente faz orçamento e não converte os orçamentos. A pessoa, você faz vários orçamentos o dia todo e poucas pessoas voltam para fechar o serviço. E a gente começa a achar que o nosso problema está dentro das nossas habilidades. O nosso problema é a nossa falta de opções na hora de consertar os celulares, na hora de fazer os reparos. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa aprender a reparar a placa, aprender a recondicionar a tela, aprender a fazer software. Isso é importante. E isso é um plus, na verdade, para quando você já alcança determinado nível. Se você quiser passar para um nível além, realmente você vai precisar aprender a consertar, fazer outros tipos de reparos ou ainda contratar alguém que faça esses tipos de reparos. Mas, para você poder ter uma assistência técnica de sucesso, eu digo para você que não é necessário e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. É só você ficar até o final que você vai ver. Vou te explicar todas as razões pelas quais não é necessário você ser o as dos reparos para poder ter uma assistência que fatura de 10 a 30 mil reais por mês, ok? Então, o que acontece? Os dois serviços mais procurados são aqueles dois serviços que quase todo técnico início de carreira sabe resolver. Os primeiros reparos que você faz são sempre voltados para esses dois serviços, tá? E eu vou falar para você quais são esses dois serviços agora. Troca de tela e troca de componente de encaixe. É isso mesmo. Poxa, Caio, mas isso eu já faço. Por que a minha clientela é ruim? Eu vou te explicar. Mas esses são os dois serviços mais procurados e eu vou falar para você duas razões. A primeira razão: 7 em cada 10 celulares que dão entrada em uma assistência técnica brasileira são para troca de peças simples como telas, conectores, alto-falantes, cabinhos de antena e etc. 7 em cada 10. Você que tem assistência técnica ou você que está em casa, pode fazer a conta. Você pode contar cliente 1, troca de tela. Cliente 2, troca de tela. Cliente 3, troca de conector. Cliente 4, troca de tela. Você vai ver que de cada 10 clientes que procuram seus serviços, 7 são para troca de peças simples. Então, essa é uma das razões. Se estatisticamente 70% dos serviços que entram na sua loja são para troca de peças simples, 3 em cada 10 são para serviços mais complexos, como um reparo de placa, como um software. Então, qual é a razão de você imaginar que você vai aumentar muito a sua clientela se você começar a reparar a placa? Não faz sentido, certo?
A segunda razão é que esses reparos eles são de fácil diagnóstico e de rápida execução, possibilitando atender mais clientes e aumentar a carteira de ativos da sua empresa. Vou explicar essas duas coisas para você, tá? Essas três coisas. Fácil diagnóstico e rápida execução. Quando você tem um diagnóstico fácil, é muito mais funcional o seu negócio. Você chega lá, resolve o problema do diagnóstico, diagnostica o aparelho e você já dá o orçamento para o cliente. O cliente aceitou, você já pega, se você tiver peça, você já faz a troca da peça. E isso demora em torno aí de 1 hora para fazer a troca da peça. Entre diagnóstico e troca de peça, 1h30, vamos colocar aí 1h30 a grosso modo. Então você perdeu 1h30 para resolver todo o problema de um cliente. Mas e se fosse reparo de placa? E se você tiver um problema complexo no setor, por exemplo, de radiofrequência, que é o setor que regula as operações de sinal de rede do aparelho do celular do cliente? Como é que você faz? Você precisa diagnosticar. Para diagnosticar, você tem que ter um multímetro bom, você tem que ter um osciloscópio, muitas vezes, se você estiver falando de protocolo I2C e I2S. Então, se você estiver, por exemplo, falando de protocolos lógicos, o multímetro ele pega, mas tem macete, mas também não pega tudo. Setor de som, codec de áudio, você vai precisar de um osciloscópio. E você vai precisar apurar suas técnicas para poder fazer isso. Então, você vai demorar 1, 2, 3, às vezes 5 horas. Eu já perdi 5 horas fazendo diagnóstico e não encontrei 100% do problema. Quando eu encontrei o problema, resolvi. Aquele problema ali era só um efeito colateral de um outro problema que estava causando. E eu não consegui resolver. Perdi vários clientes de serviço de reparo simples por conta de um diagnóstico que não me levou a lugar nenhum. Só me deu trabalho, não me deu dinheiro e não me trouxe satisfação do cliente. Ou seja, a tríade do mal é quando você perde muito tempo, não ganha nada com isso e seu cliente ainda sai insatisfeito. Olha só quantas coisas negativas. Eu não estou falando aqui contra o reparo de placa. Não quero que vocês me entendam mal. Não é essa a minha... Eu não sou um anti-reparo de placa. Eu não sou um anti-técnico avançado. Muito pelo contrário. Quando o bicho está pegando, o técnico avançado é o que salva o dia. Muitas vezes acontece da gente estar na bancada e dá um efeito colateral no aparelho. O aparelho às vezes queima um setor de IF-PMIC. Às vezes queima o gerenciador de energia geral, que é o PMIC. E você não tem peça para resolver e você vai num cara que já tem as peças tudo lá, o cara vai e resolve para você. Então não é isso. O meu ponto de vista aqui é fazer o técnico que está com dificuldade de ter vendas, o técnico que está com dificuldade de captar clientes, ensinar ele e mostrar que existe uma saída sem ser você se especializar e virar um técnico top para você ganhar bem na sua oficina de reparo de celulares. Existem outros caminhos que você pode seguir. Então, eu comecei a entender, depois de alguns anos, porque no início eu pensava igual todo mundo pensa. Eu pensava assim, vou ser o as do reparo, vou ficar muito bom, vou ser reconhecido, as pessoas vão fazer uma fila na minha porta e eu vou ter muitos clientes e vou ser feliz para sempre. Não foi bem isso que aconteceu. Quando eu comecei a buscar esses reparos, eu vi que o ouro, o filé, não estava nesses reparos. Não para a minha proposta de negócio. Porque existem duas propostas de negócio, ok? Você tem uma proposta de negócio, às vezes, para você lidar com o lojista. Para você trabalhar só com o lojista. Muita gente prefere porque o cliente final, às vezes, ele é difícil. Mas o lojista também é. Então, a pessoa se especializa ao top, bota uma sala comercial, não vende nada e só pega serviço de gente do Brasil inteiro. Eu conheço vários que fazem isso. E eles ganham dinheiro. Mas para você chegar nesse nível, demora. E o que você vai fazer até você chegar nesse nível? Vai ficar trocando figurinha? Vendendo almoço para comprar janta? Não é bem essa a proposta do negócio. A gente não cria um negócio para sobreviver. A gente cria um negócio para viver. Para sobreviver, a gente trabalha aí ganhando salário mínimo por mês, né? Num trabalho de carteira assinada. É muito mais fácil, porque você recebeu lá um salário básico, você vai para casa, deita a cabeça no travesseiro e dorme despreocupado, porque o teu patrão é que é responsável por tudo. Quando você assume uma oficina de reparo de celulares, você é responsável por tudo. Muitas vezes, você já não dormiu de noite. Eu tenho certeza disso, porque isso acontece comigo. Algum problema de um celular do cliente,
um cliente mal-humorado ou mal-educado ou até mesmo perigoso que fica fazendo ameaça na assistência técnica, ameaçando lá fazer um monte de coisa, aí você dorme preocupado com aquilo, que no dia seguinte o cliente vai lá, o que vai ser, se ele vai fazer barraco, se vai ter alguma pessoa lá que vai ouvir fazendo aquele barraco, se vai queimar o filme do teu negócio. Para sobreviver, você vai passar por esse tipo de coisa só para sobreviver? Para pagar as contas no final do mês? E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para poder mostrar para você que existe um outro caminho dentro do básico que pode fazer com que você tenha sucesso no ramo de manutenção de celulares sem precisar se especializar muito, pelo menos a princípio. Mas para crescer mais é uma outra história e a gente vai conversar isso mais para frente. Então, o tempo que você às vezes demora para atender um cliente fazendo reparo avançado de placas, você atende 5 clientes no reparo convencional. E isso é um fato, porque tem reparo depois que você tem muita habilidade, mas isso são meses, anos de experiência, você consegue até reparar em meia hora, 40 minutos, um defeito que já é crônico. Mas quando o defeito não é crônico, é no mínimo 1 hora para você achar o defeito e depois talvez mais 1 hora, se você tiver peça. E você ainda tem um outro ponto negativo. Dependendo do poder aquisitivo da tua região, dependendo da sua proposta de trabalho, o reparo em placas, ele pode não ser uma coisa atrativa. Por quê? Se, por exemplo, na minha região aqui, tem pessoal de iPhone? Tem. Tem a linha Galaxy S? Tem. Tem a linha Mi? Tem. Tem os telefones top de linha. Esses telefones a pessoa paga para reparar a placa porque o valor dele de mercado é alto. Mas o cara pega um A10, um A30, o cara pega um Moto G8 Plus, G8 Play. O cara vai querer fazer um serviço de R$250 da placa dele? Não vai. E muitas vezes você vai achar o defeito, vai perder 1 hora, 1 hora e meia achando o defeito, e quando você for lá para fazer o reparo, não tem peça. Você não tem o componente para poder fazer a substituição do reparo do cliente. Como é que fica? Você achou o defeito, perdeu 1 hora fazendo, beleza, eu sou bonzão, sou técnico maneiro, consigo achar o defeito, mas não tenho peça para fazer. Aí não adianta a sua vaidade, porque ela não vai pagar seus boletos no final do mês. Então, a gente tem que estar muito certo do que é o reparo avançado de placa. Muitas vezes a gente acha que é a solução dos nossos problemas, e a solução dos nossos problemas é muito mais simples do que isso, e a gente às vezes não enxerga, ok? E você pode também, quanto mais reparos você faz, principalmente o reparo básico te possibilita isso, porque 7 em cada 10 são de reparo básico, você aumenta a sua carteira de clientes. O que é uma carteira grande de clientes? São muito mais possibilidades de fazer negócio. Por exemplo, você tem uma carteira grande de clientes, se você tem uma carteira de... Eu tenho, por exemplo, a carteira do meu negócio hoje de 4.000 clientes quase. Então, eu tenho 4.000 possibilidades de fazer negócio. Eu sinto que o movimento deu uma bambeada, eu começo a entrar em contato com esses clientes que eu tenho cadastrado. Começo a fazer postagem no status do WhatsApp. Começo a fazer uma postagenzinha no Instagram. Começo a entrar em contato. Ô fulano, tá desaparecido, desapareceu, eu sinto sua falta. Por quê? Eu tenho um cadastro de clientes e categorizo eles. Eu tenho meus clientes mais assíduos e eles vão para uma lista especial. Eu tenho os clientes que não conseguem comprar mais de um mês. Os clientes que estão há 3 meses sem comprar, os clientes que só compraram uma vez. Eu consigo identificar todos esses clientes. E a minha comunicação ela é voltada para cada um deles. E a minha carteira é grande por causa disso. E funciona, porque quando eu entro em contato com eles, se 10% de clientes, de 4.000 clientes, se 10% eles entrarem no meu negócio, são 400. 400 clientes, dá mais de 10 clientes por dia. Então, é importante você entender que o volume de gente que entra no seu negócio, principalmente de manutenção de celulares, ou quando você está em casa, em home office, e atende uma grande gama de clientes, é muito mais lucrativo para você, potencialmente, do que você fazer 3 reparos de placa. Beleza, 200, 250, você vai lucrar aí 200 de lucro num reparo, mas quanto tempo você vai perder? Se você perde 3 horas no reparo e você pode fazer 4, 5 telas nessa hora, não é o mesmo ganho? Com uma complexidade menor? Dá um pouco mais de trabalho porque volta a tela de má qualidade, a gente sabe disso. Mas em compensação, você trabalhou aí 4, 5 clientes. São 4, 5 possibilidades a mais de você fazer negócio do que com um cliente.
Se esse cliente sair insatisfeito com você, é diferente de você ter entre 5, um saindo insatisfeito com você. A probabilidade de dar errado o seu negócio é muito menor. Então aqui a gente está falando de estatística. A gente aqui está falando de lógica, de visão de negócio. É importante você saber disso antes de dar o próximo passo. Saber que tem o oceano azul esperando você no reparo básico. Basta você saber aproveitar. Então, eu não aumentei exponencialmente meu faturamento. Fiz curso técnico, comprei os equipamentos, investi uma grana, investi tempo. E meu faturamento não aumentou exponencialmente. Muito pelo contrário. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter um índice de insatisfação do meu negócio maior do que se eu não estivesse fazendo um reparo avançado. Eu tinha muito mais reclamação de cliente no meu balcão. Por quê? Porque muitas vezes o cliente entra com aquela expectativa de que é um reparo simples. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vender para ele a ideia da dificuldade. Olha, não é tão simples, é só a placa. Placa é um negócio mais complexo. Pode ser que a gente ache o defeito, pode ser que não tenha peça. E nisso, se o cliente gerar uma expectativa superior à expectativa potencial daquele serviço, você já está no sal. Você já vai decepcionar o seu cliente. E a gente está falando aqui sobre relacionamento com o cliente, que é tão importante quanto a qualidade do serviço. É o seu cliente ter uma boa experiência geral no seu negócio. E quando ele espera muito, quando ele não tem a necessidade dele satisfeita, quando ele não tem o problema dele resolvido, a insatisfação é iminente. E isso vai fazer o seu negócio ter um índice de satisfação. É isso que aconteceu comigo. Então, o que eu fiz? Eu abri mão. Foi uma decisão corajosa que eu tomei. Eu não vou mentir para você. Mas eu abri mão do reparo avançado em placas. E foquei no reparo básico. E o meu negócio hoje está fazendo aí entre 100 e 200 aparelhos por mês. Só baseado em marketing e vendas. Captação de cliente e vendas. Captação de cliente e vendas. Eu otimizei o meu serviço. Eu melhorei o meu serviço básico. O meu serviço básico hoje é top. Ele não é um serviço que eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou o melhor tecnicamente. Mas o que eu faço muito bem feito. Então, isso é uma dica de ouro que eu estou dando para você. Principalmente para você que está há pouco tempo no ramo, está fazendo manutenção básica e sonha em fazer manutenção avançada. Não quero jogar água no seu chope, não quero minar o seu sonho, mas eu quero que você entre sabendo. Entre com foco na realidade, naquilo que é o real. Para você ficar o as da placa demora, o investimento é grande e o retorno não é tão satisfatório quanto todo mundo acha. Principalmente se você for pro lado de iPhone, que já tem muita gente fazendo. Então, uma outra coisa do reparo avançado de placa que talvez você não saiba é que o dia só tem 24 horas. Então você vai ter que tomar uma decisão se você for carreira solo. Se você for um técnico que trabalha sozinho, você vai ter que tomar a decisão se você vai querer fazer só reparo de placa ou você vai querer fazer a manutenção básica. Por quê? Não dá para servir a dois senhores. A não ser que você bote um técnico para fazer o básico. Porque a partir do momento que você começar a fazer o reparo de placa, vai chegar lojista, vai chegar gente e o dia só tem 24 horas e você é sozinho para resolver. E é um serviço hiper técnico. Você não consegue delegar. Então você vai precisar fazer. Quantos telefones você consegue fazer reparo de placa por dia? Se você for muito bom e se o serviço for aquele serviço crônico, por exemplo, o codec de áudio de iPhone 7, que já tem macete para consertar, já tem tudo ali para trocar, beleza, você faz um bom número. Mas e se os serviços for serviços mais complexos, que você precisa diagnosticar? Quantos você faz por dia? Aí vai chegar gente para trocar tela. Aí você não tem tempo para trocar a tela, porque você está preso num reparo de placa. Como é que você vai fazer? Você vai se aventurar, você vai prometer um prazo que você não cumpre? Mais insatisfação. O cliente chega, às vezes é uma troca de tela simples, que demora 20 minutos, você resolveu o problema do teu cliente, ele foi embora, e você está lá e enrola com o telefone do cliente, o cliente sai puto da vida contigo, começa a espalhar que você não cumpre a sua palavra, que já é difícil a gente cumprir no dia a dia quando a gente está redondinho, às vezes a gente deixa vacilo com o cliente. Imagina quando a gente está enrolado com serviço, aí você vai começar a chegar em casa 10 horas da noite, a patroa vai começar a reclamar contigo, ou o patrão, se você for mulher,
e você vai começar a esquentar a marmita na separadora. Eu tenho certeza que alguém que está vendo esse vídeo aqui já esquentou a marmita na separadora, porque eu já esquentei. Então, a gente vai começar a esquentar, comer na bancada ali, do lado de um monte de produto químico e cheiro de solda, e você vai começar, a tua qualidade de vida vai cair, tua conta bancária vai estar legal, mas a tua qualidade de vida vai cair e de repente não é isso que você quer para você. Talvez no início sim, mas depois de um tempo essa rotina começa a pesar, porque aconteceu comigo. Então é importante você saber entrar sabendo. Reparo de placa é uma escolha, é um caminho. E para você trilhar esse caminho, você tem que saber bem o que você faz. Por isso que é importante você entender os benefícios do reparo básico de celulares. E é isso que eu vou mostrar para você a seguir. A troca de peças ela é mais atrativa porque ela impulsiona o faturamento a curto prazo. Porque mesmo estando em zona de grande concorrência, a procura também é infinitamente maior. Se 7 em cada 10 procuras é por isso, se você tem uma região onde você tem 100 mil habitantes, por exemplo, desses 100 mil habitantes deve ter no mínimo 120 mil aparelhos celulares. Quantos aparelhos desses não quebram por dia? Uma pesquisa da Square Trade, feita em 2018 nos Estados Unidos, constatou que 50 milhões de telas de aparelhos quebraram naquele ano. São 5.762 telas por hora. 2 telas por segundo. Isso em 2018, antes da pandemia, antes da explosão do digital. Isso, a gente está falando aqui só de tela, a gente não está falando de conector de carga, a gente não está falando de bateria, a gente não está falando de cabinho de antena, de câmera, só tela. Então, é um equívoco achar que não tem serviço para você e que a concorrência pega no seu pé em zona de maior concorrência. Vai ter mais concorrente? É um fato. Mas tem concorrente para tudo nessa vida. Se você vai para o seu trabalho, se você arruma um emprego e você tem uma promoção e você tem pessoas que atuam no mesmo cargo que você, elas vão disputar a promoção contigo. Se você for vender banana na feira, tem 4 gritando do seu lado. Se você for montar um lava-jato, tem 10 lava-jato em torno de você. Tudo tem concorrência. A questão é como você lida com isso e as ferramentas que você desenvolve para lidar com essa concorrência. E eu estou aqui para te mostrar essas ferramentas. Eu estou aqui para te dar o caminho para você poder entender que existe um oceano azul dentro do ramo de manutenção básica. Então, qual é o segredo para você atingir esse mercado com força? Você precisa desenvolver algumas habilidades, tá ok? Habilidade de construção de marca. Você tem que saber construir a sua marca. Essa habilidade é fundamental. Você tem que saber fazer o seu nome. Você tem que saber criar um marketing em torno de você. Então você tem que ter suas cores, tem que ter tua logo, você tem que ter tua presença nas redes sociais, você tem que ter tua presença na página de busca do Google. Vai perder um dinheirinho aí? Claro que vai, mas não é muito. Comparado a outros tipos de marketing de jornal, panfleto, esse tipo de coisa, sai barato. O Google, por exemplo, se não me engano, o Google você consegue anunciar com R$5 por dia. R$5 por dia dá 150 por mês. O Facebook, que engloba Facebook e Instagram, você consegue anunciar com $1 por dia. Ou seja, se a cotação do dólar tiver 4,60, que eu acredito que está hoje mais ou menos isso, 4,60, 4,80, você consegue anunciar com 4,80 por dia, R$5. Mais 150, R$300 por mês. Se você fizer o anúncio da forma correta, se você entender qual é o seu público-alvo, você consegue alcançar um grande número de pessoas. R$300 por mês, se você fechar, se esses anúncios te ajudar a fechar 5 serviços, olha só, 5, você vai mostrar o seu negócio para milhares de pessoas. Se você conseguir fechar 5 serviços, você já pagou seus anúncios. 5. Mas quantas pessoas não tiveram contato com a sua marca? Porque não é só o anúncio ir lá e trazer diretamente o cara para consertar. É a sua marca ficar reforçando a identidade na cabeça do cliente o tempo todo. O tempo todo. Ou vocês acham que é aleatório? O iPhone está no nível que está. Qualquer série de televisão que você vê, o Bambambam lá da série está com o iPhone na mão. Aquilo ali vai gerando um reconhecimento de marca na sua cabeça. Vai gerando uma noção de status e de autoridade. E é a mesma coisa com a sua marca. Então você vai pegar e vai fazer esses anúncios na internet. E isso vai fazer a sua marca ficar na cabeça do seu cliente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda hora chega lá, aparece lá sua logo, suas cores e o que você faz. Sua logo, suas cores e o que você faz. Quando o cliente tiver um problema com o celular dele, as chances são muito grandes de você ser a primeira marca a ser lembrada na cabeça dele.
Então, construção de marca é o primeiro passo para você poder começar a reforçar a sua autoridade dentro da região onde você trabalha. Uma outra coisa é gerar autoridade frente ao seu cliente. Organização e padronização do atendimento. Organização. O cliente chega no teu negócio, existe um sistema de orçamento bem definido. Existe uma técnica de orçamento, você conhece seus números, você sabe qual é a tua margem de lucro fixa que você vai dar para determinado telefone, sempre comparando a margem de lucro variável. Por exemplo, você tem uma margem de lucro fixa de 60% ou R$80 o valor do serviço. Isso básico, tá? Tem serviços específicos que você pode cobrar mais. E alguns outros que você cobra menos. Por exemplo, uma gaveta de chip, uma bateria. Você não vai cobrar tanto. Porque existe uma disparidade de valores. Você não vai fechar serviço. Mas a média é 60% ou R$80 a mão de obra, é o que eu cobro no meu negócio. Então, eu já tenho um padrão. Meus funcionários trabalham com esse padrão lá na frente. Eles têm uma calculadora, eles vão lá, é tanto. O cliente ele olha aquilo e ele fala assim, cara, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Uma outra coisa é a padronização no atendimento. Existe um cronograma de atendimento no meu negócio. Existe uma lista, como se fosse um médico, com a tabela de consultas dele marcada. A minha tabela de consultas ela tem horário. O meu técnico ele tem os horários para entregar os aparelhos. Isso faz o atendimento ficar esparso ao longo do dia. O que isso faz? O cliente não fica esperando no teu negócio. Não marca todos os celulares para 5 horas da tarde. Aí fica aquele bolo de gente no teu negócio. E o cara demora para ser atendido e gera irritação e prejudica a experiência do cliente. Então, esse tipo de organização ele gera autoridade. Um cliente ser bem atendido, ter uma água, ter um café. O sistema de garantias ser um sistema de garantias que preza o relacionamento com o cliente. Muitas vezes a gente encara a garantia como um fardo. Porra, deu retorno naquela tela. Cliente chato fica voltando na loja. Ninguém quer voltar na sua loja à toa. Ninguém volta porque tem cliente que é beleza, tem cliente que é chato. Mas ninguém volta na sua loja à toa. A maioria vai voltar porque ainda está com problema no celular. Porque o celular não ficou da maneira como ele esperava. E você tem que ter empatia em relação a isso. E a garantia é uma chance de você fazer um pós-venda de qualidade. Quando você faz isso, você ganha muita autoridade frente ao seu cliente. Por quê? Porque ele entende que a sua maior missão não é só levar o dinheiro dele. A sua maior missão é resolver o problema dele. E quando isso acontece, quando o cliente entende isso, ele passa a te respeitar e a te considerar. E a chance dele te indicar para outra pessoa é gigante. Então, dê valor às garantias, trate o seu cliente com dignidade quando ele for aí no seu negócio. Não tenta sempre já dizer que ele não tem direito à garantia no desespero. Mesmo que você saiba que a tela está quebrada, você comunica que a sua tela está quebrada. Mas se o senhor quiser, a gente dá a entrada para a gente poder avaliar o que aconteceu. O cliente ele sente que você está tratando ele com consideração, que você não quer só se livrar dele. Entendeu? Tipo assim, o cliente se sente usado. Pô, na hora de me vender o serviço, o cara foi lá, me tratou super bem, cafezinho, água gelada, e na hora que eu preciso, que eu tô na garantia, que eu tô no sal aqui, o cara finge que nem é comigo. Principalmente se você tá em cidade pequena, que todo mundo se conhece. Se você faz isso, você gera uma péssima impressão pro seu negócio. Então, essas padronizações que você tem que ter no atendimento, conceituais, o conceito cliente é rei. Claro que existe o limite. Mas o foco é sempre no cliente. É sempre na experiência do cliente. O cliente tem que ter uma experiência leve no teu negócio. Isso gera autoridade. Isso gera comprometimento também do cliente e senso de gratidão. E quando ele tem isso, ele volta e indica. Então, o segundo passo para você poder ser bem sucedido na sua oficina de reparo de celulares dentro da manutenção básica, passa pelo atendimento. O terceiro item é você cumprir seus prazos e as suas promessas. Não bote seu chapéu aonde você não alcança. Se você tem um problema
de prazo, se você está com a agenda cheia, arrisca perder o serviço, mas joga limpo para o seu cliente. Não tenta inventar um prazo para ele que você não vai cumprir, sabendo que você não vai cumprir, só para você não deixar o seu cliente sair pela porta. Sabe por quê? Porque é preferível você perder aquele serviço do que perder aquele cliente. Quando você joga limpo com um cliente, pode ser até que ele procure a tua assistência, mas ele vai te respeitar porque você cumpriu o seu prazo. Você cumpriu a sua promessa. E se você não pode cumprir a sua promessa, você não promete. E ele vai entender isso. Ele entende isso. Eles consideram isso. Essas pequenas coisas são ações de venda. Pode não parecer, mas isso tudo é venda. Você está vendendo sem você saber. Você está vendendo sem vender. Porque a sua marca é a impressão que o cliente tem do seu negócio. Então, quando você toma uma atitude, como é que eu posso dizer, altruísta, quando você toma uma atitude não pensando em você, mas pensando no seu cliente, ele entende. Ele entende a seriedade com que você trata ele. E ele não te larga. Porque ele sabe que dificilmente ele vai ser tratado assim em outro lugar. Então é importante você ter essa consideração pelo seu cliente, esse carinho por ele. E entender, ter empatia. Pô, se o cara está precisando do telefone para hoje, eu não vou dizer para o cara que eu vou entregar hoje, eu vou entregar amanhã. O que eu posso tentar encaixar ele na agenda, mas eu não vou garantir. E por outro lado, se isso começar a acontecer muito, você precisa revisar suas operações. Porque você também não pode ficar dispensando, mandando o cliente pela porta fora, porque você não está com o prazo organizado. Você aumenta 1, 2 horas o expediente. Se você tem técnico, você paga um pouco a mais. Se você organiza, chega um pouco mais cedo no seu negócio. Você começa a ver os serviços que dão lucro, começa a não pegar os serviços que são menos lucrativos, que demoram mais. Eu faço isso aqui para poder caber dentro do cronograma os serviços que têm mais interesse. Então, isso é fundamental, você cumprir seus prazos e suas promessas. Outra coisa, principalmente em tempos de crise, e se você tem clientes classe B e classe C, é você ter uma boa política de preços e pagamentos. Preço justo. Não tenta lucrar muito em cima de um serviço. Tenta lucrar a sua margem ótima dentro do serviço prestado, justo. Não mergulha preço, não entra em disputa de preço, mas também não enfia a faca no seu cliente. Então, essa é uma política de preço justa, onde você lucra o que você sabe. Poxa, Caio, fulano de tal da esquina lá, você está cobrando R$280 na sua tela aqui, o cara lá cobrou 360. Tudo bem, beleza, ele tem a margem dele, mas eu não conheço ele, eu não sei qual é a margem de lucro dele, eu não sei com quanto ele trabalha, eu não sei qual é o objetivo dele. O objetivo dele é fazer 2 celulares por dia e já ganhar o dia? Beleza, bom para ele, o meu não. O meu é atender o maior número de clientes, tem uma carteira de clientes grande. Caio, mas por que seu serviço é 280 e o dele é 370? Porque o meu serviço, a minha margem ótima de lucro é essa. Esse foi o lucro que eu defini para o meu serviço. Ele que paga meu custo fixo, ele paga minhas contas e sobra dinheiro no final do mês para investir. Para que eu vou ficar enfiando a faca no cliente se eu posso ter um preço mais atrativo e trazer mais clientes para o meu negócio? Não faz sentido. Então você tem uma boa política de preço, uma política de preço que está dentro do mercado, é justa com o seu negócio e faz você lucrar e prosperar no final do mês, é o suficiente. Não precisa crescer o olho e arrebentar o seu cliente, porque ele volta. O celular dá sempre problema e ele vai voltar. Se você for atender ele bem, ele volta. Uma outra coisa é a política de pagamento. Classe B e classe C precisa parcelar no cartão, principalmente tickets altos de 400, 500, 600 reais. Então você tem que conseguir uma máquina de cartão que tenha uma taxa de juros que seja aceitável. Eu, por exemplo, parcelo as compras aqui no meu negócio em 12 vezes, até caixinha de som de R$30 eu parcelo em 12 vezes. E isso impulsionou as minhas vendas. Por quê? Eu consegui uma máquina que ela tem uma taxa que não é o ideal, é alta, é cara, mas ainda assim ela é muito mais baixa que a concorrência deles. Então eu consigo jogar o ágio da máquina, que é pouca coisa, é 10 a 12%. Consigo jogar o ágio da máquina em cima do preço do produto. O preço do produto ainda fica com um preço muito bom. E eu ainda consigo parcelar isso para o cliente. É uma facilidade que vocês não imaginam. É uma facilidade muito grande. Aí o que acontece?
Quando ele tem essa condição de pagamento, ele sempre vai estar contigo, ao invés de escolher outras pessoas. Porque ele consegue pagar com você em 12 vezes, em 5 vezes, em 6 vezes, o que você puder fazer. Mas você não pode também se penalizar para poder parcelar a compra do cliente. Você tem que ter uma margem que seja atraente, uma margem que seja agradável, mas que também não tire o seu lucro, ok? E você precisa fazer a coisa certa com o cliente, mesmo que isso te custe dinheiro. Fazer a coisa certa com o cliente é fundamental. O cliente chegou na tua loja, ele pediu uma garantia. Você sabe que, por exemplo, o seu fornecedor ele te deu 30 dias de garantia na bateria. Você dá 3 meses para o seu cliente porque você é uma empresa séria. A lei manda você dar 3 meses, você dá 3 meses. Além de ser um baita atrativo para o seu negócio. Você dá 3 meses. Se você não tiver um bom relacionamento com o seu fornecedor, ele não vai trocar aquilo ali para você. Mas você vai deixar de trocar para o seu cliente por causa disso? Não. Porque é a coisa certa a se fazer. E você pode ter certeza que essa seriedade ela traz frutos a médio e a longo prazo. O teu cliente te respeita. O cliente chegou na tua loja com uma tela, o seu fornecedor não troca a tela com arranhão. O cliente chegou na tua loja com uma tela, a tela está perfeita com um micro arranhão. Eu não deixo de trocar para o meu cliente. Porque ele não é responsável. Às vezes aquele micro arranhão foi ele com a unha. Foi uma moedinha que passou em cima. Uma moedinha que estava no bolso. Uma vez que ele deixou, tinha uma pedrinha em cima da mesa e ele botou o telefone de boca para baixo e deu uma arranhadinha na hora dele puxar. Ele não bateu com a tela, ele não fez nada. E a tela parou. Eu vou deixar de trocar para o meu cliente essa tela? Nunca. Eu não deixo de trocar. Eu tomo esse prejuízo, mas eu não deixo. Porque ele vai sair com um sentimento de injustiça do seu negócio. Poxa, Caio, mas isso todo cliente não faz. Todo cliente não vai começar a fazer isso com você. Ele não vai. Entendeu? As chances são de que o seu cliente ele vá te respeitar por aquilo ali. E nem sempre isso vai acontecer. Eu sei porque eu faço no meu negócio e não acontece. Não acontece. Acontece mais o cliente chegar com a tela quebrada sem ter condição de garantia do que com um micro arranhão. Geralmente quando dá defeito nessas telas, dá nos primeiros dias de utilização. Então não tem a necessidade de você ficar tentando economizar uma coisa que é o correto, fazer a coisa certa para o seu cliente. O cliente chega para trocar um fone no meu negócio, um fonezinho de R$4. Meus fornecedores de fone não trocam o fone de R$4. Eles já me perderam um monte como cliente. Até que eu achei um que troca. Por quê? O fone que tem custo de R$4, o cara acha R$4 só? Pô, não. É o correto, é o certo. Eu dou 7 dias de garantia no meu fone de R$4. Sai a R$10 para o cliente esse fone. Eu vendo a R$10. Eu dou 7 dias para troca. Se o fone não estiver muito sujo, muito avariado, se ele não estiver quebrado, eu troco. Poxa, Caio, mas cara, um fone de R$10, você dá garantia? Claro que dou. É o correto. É o certo. E além disso, isso é uma baita ação de marketing do seu negócio. Ó, vai ali que aquele cara ali garante o produto dele. Pode ir ali que ali você se sente seguro em comprar. Você inverte o lado da moeda, você inverte a situação. Só tem a ganhar. Você perde um pouquinho aqui e ganha um montão lá na frente. Então, faça a coisa certa, mesmo que isso custe dinheiro para você. Porque às vezes a coisa certa a se fazer, quando você age correto, você está investindo no seu negócio a médio e longo prazo. E você formata os serviços para atender as necessidades do seu cliente e não as necessidades do seu próprio negócio. Ah, Caio, poxa, mas eu tenho que fazer isso aqui, senão não vai dar tempo de eu atender todo mundo. Pera aí, mas o teu processo, ele está comendo tempo? O teu processo, ele está custando a experiência do cliente? Se está custando a experiência do cliente, é caro demais. Você precisa mudar o seu processo. A minha forma de trabalhar está atrasando o serviço? Então você precisa mudar o processo. Ah, Caio, poxa, mas eu só peço peça uma vez por semana. Cara, se o cliente precisa do telefone ou para o mesmo dia ou para o dia seguinte, só pede peça uma vez por semana? Não, você tem que melhorar a sua logística.
O seu negócio é formatado, a sua logística é formatada, o seu negócio é formatado para atender o seu cliente. E um dos requisitos do seu cliente, hoje, para celular, é prazo. Isso eu falo com 100%, 110% de certeza. Se você não cumpre seus prazos, se você relaxa com o seu prazo, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, você formata o seu negócio para atender a necessidade do seu cliente. No meu negócio aqui chega peça 3 vezes por semana. E eu gostaria que chegasse todo dia. Peça chegando no meu negócio todo santo dia. É isso que eu quero para o meu negócio. Então, e por último, você vai fazer o seu serviço com excelência. Receber o aparelho, fazer os testes, entregar o telefone funcionando 100%. Se tiver qualquer problema nele, você não finaliza o serviço, repassa o orçamento para o seu cliente, vê se ele quer fazer, mesmo com aquele problema que foi encontrado. Dá a chance para o seu cliente de escolha. Acabamento, borrão de cola na lateral da tela, tira esses borrões de cola, deixa o telefone limpo, entrega o telefone para o cliente, de preferência dentro de um saquinho plástico com bolha. Está aqui seu telefone, toma, se der tempo, tira os elásticos, não entrega cheio de elástico o telefone para o cliente, entrega com a bateria carregada. Essas pequenas coisas fazem toda a diferença na experiência do cliente. Uma simples bateria carregada já faz o cliente sair falando do teu negócio. Ele não precisa chegar em casa e botar para carregar. Ele já sai de lá se comunicando pelo WhatsApp, já sai dando ligação, atualizando os contatos dele, fazendo tudo o que ele tem que fazer. Olha só que coisa boa. Cara, já peguei o telefone na loja lá do Caio, o telefone já está já 100%. Então, é muito importante você ter esses pequenos cuidados. Eles, no final das contas, eles vão gerar uma grande diferença no seu negócio. Então, se você quer ir pela manutenção básica, tem um oceano azul te esperando. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu vou ficando por aqui. E esse vídeo, ele é de um vídeo de aquecimento para a semana Domine Sua Assistência, que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de maio, onde eu vou ensinar técnicas exclusivas de vendas e técnicas de captação de clientes para você poder fazer um upgrade no seu negócio e poder faturar de 10 a 30 mil reais por mês com manutenção de celulares. Tá duvidando? Acha que eu estou prometendo milagre? Você acha que isso é bom demais para ser verdade? É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se inscrever. Um abraço e até a próxima.